Devocional Diário. É hora de ouvir a palavra. Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Hoje é sexta-feira e estou chegando com mais uma edição do Devocional Diário Novo Tempo. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. O pecado de Adão trouxe a morte. Então a morte se espalhou para todos, pois todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Você já se perguntou por que temos que morrer em primeiro lugar? Depois que Adão e Eva pecaram no jardim do Éden e desobedeceram a Deus, ele os excluiu da árvore da vida. Deus não queria que eles vivessem para sempre no estado em que se encontravam. Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e isso trouxe o pecado para a raça humana. Como resultado, o pecado, como uma doença, se espalhou para todos nós. A Bíblia nos diz: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. O pecado de Adão trouxe a morte. Então a morte se espalhou para todos, pois todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Se Adão não tivesse pecado, não teríamos morrido. Se Adão não tivesse pecado, nossos corpos não se desgastariam. Ao mesmo tempo, se estivéssemos no lugar de Adão, teríamos feito a mesma coisa. Por quê? Porque todos nós cruzamos a linha. O romancista William Boyd disse: todos nós queremos ser felizes e todos vamos morrer. Você poderia dizer que estes são os únicos dois fatos inquestionavelmente verdadeiros que se aplicam a todos os seres humanos neste planeta. Todos nós estamos envelhecendo. É apenas a realidade. Não podemos parar a marcha do tempo. Não podemos voltar no tempo. Portanto, o que acontece conosco quando morremos? Jesus tratou dessa questão. Ele disse: e garanto-vos que está chegando o tempo. Na verdade, já chegou, em que os mortos ouvirão a minha voz, a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. O Pai tem vida em si mesmo e concedeu esse mesmo poder vivificamente ao seu Filho. Está no livro de João, capítulo 5, versículo 25 e 26. Antes de eu ser cristão, eu realmente não tinha nenhuma fé digna de menção. A minha crença quando eu era garoto, por volta dos 13 anos, era que deixaria de existir após a morte. E isso me aterrorizava. Pensei, como é possível que eu simplesmente deixe de existir? Pensar nisso me manteve acordado a noite inteira. E uma das grandes coisas que experimentei depois de me tornar cristão foi perceber que existe vida além do túmulo. A morte não é o fim da existência. O verdadeiro você não é este corpo em que você vive, é a sua alma. É o seu espírito que continua vivo depois que seu corpo se vai. A história fala do renomado ateu Voltaire, que foi um dos antagonistas mais agressivos da fé cristã. Ele fez tudo o que pôde para minar o cristianismo, mas a enfermeira que o atendeu no leito de morte teria dito que, apesar de toda a riqueza da Europa, ela nunca veria outro ateu morrer. Em contraste ao grande evangelista, Dwight L. Moody disse em seu leito de morte: vejo a terra retrocedendo, o céu está se abrindo, Deus está me chamando. Você pode morrer como Voltaire, ou você pode morrer como Moody, mas haverá um julgamento futuro. Se você colocou sua fé em Jesus Cristo, então você não estará lá. Amém? E nunca esqueça que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. O nosso canal no YouTube é Devocional Diário Novo Tempo. Inscreva-se, ative o sino de notificação e me diga qual a sua cidade e o estado que você está recebendo esta mensagem. A qualquer momento estarei de volta com mais uma edição. Até lá e fique na paz do Senhor.